Você já parou para pensar que a Síria, que vive nos noticiários modernos, na verdade tem raízes profundas nas Escrituras? Pois é. A Bíblia fala da Síria com outro nome, Arã. E mais do que um país antigo, ela foi palco de alianças sagradas, batalhas épicas e até promessas que mudaram o rumo da história da salvação. Só que quase ninguém te conta isso. Sabia que Abraão, Jacó e até Rebeca têm ligação direta com essa terra? E que o idioma falado por Jesus veio justamente dali? O que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você lê a Bíblia. Porque entender a origem da Síria segundo as Escrituras não é só conhecer um fato histórico, é destravar uma revelação que conecta o passado à sua fé hoje. É entender por que profetas como Isaías e Amós apontaram o dedo para Damasco, e por que até hoje comunidades cristãs se veem como herdeiras dos arameus. Parece exagero? Então se prepare, porque depois de ouvir isso você nunca mais vai ver a Síria da mesma forma. A história da Síria, ou melhor dizendo, de Arã, não começa nos mapas modernos, mas nas páginas sagradas da Bíblia. Pouca gente sabe, mas os arameus, antigos, habitantes dessa região, eram descendentes de Sem, filho de Noé. Isso mesmo, a raiz da Síria é tão antiga quanto os patriarcas que moldaram a fé de milhões. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele teve contato com essas terras. Jacó, por sua vez, foi até Padã Aram, uma área pertencente a Arã, em busca de esposa, e foi ali que conheceu Rebeca. Esse elo familiar revela que os vínculos entre Israel e a Síria são muito mais profundos do que se imagina. Agora, pare e pense. Quantas vezes você leu sobre Abraão e Jacó, mas nunca se atentou à importância de Arã nessa caminhada? A Bíblia não desperdiça detalhes. A região da Síria era uma espécie de ponto de encontro entre os planos de Deus e as decisões dos homens. Um lugar de trânsito entre promessas e provações. É por isso que entender essa origem muda tudo. Não estamos falando apenas de um território, mas de um palco onde se desenrolaram encontros que moldaram o futuro espiritual da humanidade. E isso, meu amigo, é só o começo. As alianças e os conflitos entre a Síria e Israel são como aquelas amizades instáveis da vida. Uma hora estão juntas, na outra, em pé de guerra. A história bíblica mostra isso com clareza. Houve momentos em que a Síria, ou Arã, se uniu a Judá contra Israel, como em certos trechos dos livros dos reis. Em outras ocasiões, era inimiga de ambos, como na emblemática batalha de Carcar, onde o rei Ben-Hadad se destacou ao unir forças contra o poderoso Salmanasar III da Assíria. Esses eventos não são só registros históricos. Eles mostram como alianças mal orientadas podem custar caro, espiritualmente e politicamente. Dá para imaginar o povo de Deus lidando com arameus de um lado e impérios de outro? É como estar entre a cruz e a espada. E mesmo assim, o Senhor permitia essas tensões para revelar quem realmente confiava nele. Se você se encontra em uma guerra de lealdades entre o que o mundo oferece e o que Deus pede, essa história é um espelho. Quer um bom conselho? Leia 2 Reis capítulo 6, onde Eliseu enfrenta os arameus sem levantar uma espada. Aprenda a agir com sabedoria, porque nem toda aliança é bênção, e nem todo conflito é maldição. Às vezes, é só Deus nos preparando para o próximo embate. Damasco não era apenas uma cidade bonita no mapa. Ela era um verdadeiro centro nervoso do Oriente Próximo. Situada numa rota comercial estratégica, conectava o Egito, a Mesopotâmia e o Mediterrâneo, servindo como ponto de passagem para mercadores, soldados e até profetas. Esse privilégio geográfico trouxe riqueza, agricultura abundante e influência cultural. Os arameus sabiam tirar proveito disso, expandindo sua presença entre os reinos arameus e até impactando a economia de povos vizinhos. Mas, como você já deve imaginar, onde há prosperidade, há olho grande. E os conflitos começaram a bater à porta com frequência. O Império Assírio, liderado por reis como Tiglat-Pileser, enxergava Damasco como um alvo irresistível. A cidade virou moeda de troca entre guerras e diplomacias.
O que nos lembra que nem todo sucesso é sustentável sem direção divina. Ter uma boa posição no mundo não basta. É preciso ter princípios sólidos, como ensina o livro de Provérbios. Se hoje você se sente bem posicionado na vida, lembre-se de Damasco. Use sua influência para semear a paz, não para alimentar vaidades, porque o que levanta um reino também pode ser o que o derruba. E adivinha quem já está se preparando para entrar em cena? Damasco não só era bem localizada, mas também soube aproveitar sua posição. A cidade cresceu e se tornou o coração dos reinos arameus, um verdadeiro centro de poder no Oriente Próximo. Imagine uma capital que unificava tribos, organizava cultos a deuses como Haddad e ditava tendências políticas. Era mais que uma cidade, era um símbolo de domínio, um reflexo da força dos arameus. E isso não foi à toa. A influência cultural aramaica, com sua língua semítica e religiosidade marcante, começou a se espalhar pelas redondezas. Quem controlava Damasco tinha em mãos as rédeas de uma boa parte da região. Só que todo centro de poder corre o risco de se tornar arrogante. Damasco, com toda a sua glória, também foi palco de idolatria, jogos de influência e alianças perigosas. E como a Bíblia nos ensina, quando o orgulho sobe, a queda não demora. Assim como Jerusalém precisou ser lembrada do Deus verdadeiro, Damasco também enfrentaria o juízo. Mas calma, ainda não chegamos lá. Por enquanto, pense nisso. Que tipo de Damasco você tem construído na sua vida? Um centro de luz e propósito, ou um trono de vaidade disfarçada de sucesso? A cultura aramaica era um verdadeiro mosaico. Influenciada por cananeus, mesopotâmicos e até egípcios, os arameus foram mestres em absorver o que havia ao redor e transformar em algo próprio. Tinham sua língua aramaica, que mais tarde se tornaria uma das mais faladas do mundo antigo. Adoravam Haddad, o deus das tempestades. Construíam templos e centros religiosos que misturavam práticas de vários povos. Era como se cada pedacinho do Oriente Próximo deixasse uma marca ali. Só que, nesse meio, a idolatria florescia. E onde há ídolos, há engano, mesmo com toda a sofisticação cultural. É interessante notar como a religião aramaica dialogava com a política. Os reis eram quase sacerdotes, e a adoração se misturava ao poder. Isso criava uma estrutura forte por fora, mas frágil por dentro. Parece familiar? Às vezes, a vida da gente vira esse híbrido, uma mistura de tudo, menos da essência. Por isso o Senhor, por meio de profetas como Isaías e Amós, começou a emitir alertas. Quando a cultura deixa Deus do lado de fora, mais cedo ou mais tarde, a estrutura racha. Mas calma, ainda tem mais profecia vindo aí. Os profetas não falavam por falar. Suas palavras carregavam o peso do céu. Amós e Isaías não pouparam. Damasco em suas mensagens. A cidade, que antes brilhava como centro político e cultural dos arameus, foi sentenciada ao juízo divino. Damasco deixará de ser cidade, disse Isaías, numa das mais diretas profecias bíblicas. E assim aconteceu. Em 732 a.C., Tiglat-Pileser III, rei do Império Assírio, entrou com força total, cumprindo palavra por palavra. O que parecia impensável tornou-se realidade. A poderosa Damasco caiu como uma folha seca soprada pelo vento do Senhor. Esse tipo de juízo sempre nos obriga a pensar: será que estamos ouvindo os alertas de Deus? Às vezes, Ele envia sinais por meio de pessoas, circunstâncias, até sonhos. Mas ignorar é fácil, até que venha a consequência. A destruição de Damasco não foi apenas um evento político, foi um recado espiritual. E esse recado ecoa até hoje. Quando o orgulho toma o trono e a idolatria recebe culto, o juízo não demora. A pergunta é: você reconhece a voz profética quando ela fala? Porque mesmo após o colapso, algo inesperado ainda resistiria. Queda de Damasco não foi o fim da história. Curiosamente, o que parecia ter sido destruído se espalhou de forma ainda mais poderosa. A cultura aramaica, especialmente a língua aramaica, uma língua semítica,
permaneceu viva por séculos, atravessando impérios e religiões. Foi nesse idioma que Jesus falou com seus discípulos, que o Pai Nosso ecoou pela primeira vez e que os apóstolos usaram em suas conversas. O aramaico, que antes era símbolo do poder dos reinos arameus, agora fazia parte do Novo Testamento, influenciando o cristianismo primitivo e revelando que Deus pode usar até o que foi julgado para cumprir seus planos. Até hoje, comunidades cristãs no Oriente Médio, especialmente na região de Antioquia, ainda se identificam como descendentes dos arameus. Elas mantêm viva uma herança que nem Império Assírio nem Império Romano conseguiu apagar. Isso mostra que quando algo está nas mãos de Deus pode até cair, mas nunca desaparece. E aqui está a beleza. Aquilo que nasceu em meio a conflitos, alianças instáveis e julgamentos proféticos, acabou sendo terreno fértil para a fé cristã crescer. Porque o que parece o fim, às vezes, é só o início de uma nova missão. Agora que você descobriu tudo isso, me diga, quantas vezes você passou batido por nomes como Arã, Damasco ou Ben-Hadad, sem perceber o quanto eles estavam ligados à sua fé? A verdade é que a Bíblia é um mapa muito mais profundo do que parece. E quando a gente entende as raízes da Síria, os conflitos com Israel, as profecias de Isaías e Amós, e até o legado que chegou ao cristianismo primitivo, não tem como continuar lendo a palavra do mesmo jeito. Será que você tem ignorado os avisos proféticos que Deus tem colocado no seu caminho? O que você precisa reconstruir ou preservar na sua caminhada de fé? Agora que você tem esse conhecimento, use isso para ler com mais atenção, estudar com mais profundidade e aplicar com mais sabedoria. Comece por livros como 2 Reis, Amós e Isaías, eles vão abrir sua mente. E claro, se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa aprender isso também. Porque a próxima revelação pode estar na próxima notificação.